Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é referente ao módulo 18, continuando aí na frente 3, tá? E nós, encerramos a parte da cinética química na aula passada, falando sobre as maneiras que a gente pode encontrar o valor da velocidade da equação. Na verdade, para a reação, para a velocidade da equação, a gente tem que saber escrever a gente fala a equação da velocidade da reação, segundo Goodberg, tá? Que a gente tem que achar os expoentes, porque aqueles expoentes vai falar muito se eu aumentar a concentração de um, vou triplicar, vou quadruplicar a velocidade, Vou ver quais dos reagentes que faz parte da etapa lenta, porque em função da etapa lenta que ocorre, tá? Então, isso nós falamos sobre a cinética química. E continuando na cinética química, a cinética química tem a ver com o equilíbrio, tá? Nós vamos começar então sobre as reações, falar um pouco sobre as reações reversíveis, tá? O que acontece nas reações reversíveis? O que é uma reação reversível? Uma reação reversível é que ela acontece simultaneamente dos dois lados. Eu tenho reagentes que eles reagem e formam produtos. E em determinadas situações, os produtos também reagem e formam reagentes. Então, muitas das reações que ocorrem dentro do nosso organismo, elas são possíveis, nosso organismo só continua a vida por causa dessa possibilidade das reações reversíveis. E um exemplo de reação reversível que a gente tem muito comum, tá? É a reação da hemoglobina com o oxigênio do ar. Tá? Então, a hemoglobina, que é a proteína do sangue, que dá coloração vermelha ao sangue, aquela proteína que fica na fase globulosa, tá? No caso das hemácias, nos glóbulos vermelhos, eles se ligam ao oxigênio de maneira reversível, tá? Então, graças a essa reversibilidade, é que o oxigênio ele pode entrar na nossa célula, se desligar e dar lugar ao produto metabólito do que é descartado, durante as nossas reações bioquímicas, tá? Então o CO2, o O2 se desliga, entra o CO2 e aí a hemácia, com a hemoglobina, ela vai levar esse CO2 para ser liberado na forma da expiração. Tá certo? Então, graças a essa reversibilidade da ligação do O2 com a hemoglobina, os organismos aeróbios conseguem, ter vida, tá? Quando ocorre uma reação irreversível, é onde a gente tem as intoxicações, os envenenamentos. Então, são reações irreversíveis, que se ligou, depois não desliga mais. Forma um produto, esse produto não volta a ser o que era mais. Então, graças a maior parte dessas reações serem reversíveis, nos permite a vida, tá? Então, nós temos essa reação, que é uma reação reversível, e ela caminha para quê? Para o equilíbrio. Então, as reações em equilíbrio é isso. Eu vou ter, numa situação, eu vou ter quantidades de reagentes e quantidades de produtos. Tá? Às vezes eu vou ter mais reagente que produtos, eu vou ter mais produtos que reagentes, ou vou ter as duas iguais. Mas o equilíbrio é isso. Eu tenho quantidade de reagentes e quantidade de produtos naquela situação, tá? Então, e a situação, e toda reação reversível, ela caminha espontaneamente para o equilíbrio. O que é esse equilíbrio? O estado de equilíbrio é o estado de maior estabilidade. Tá? Então, quando a reação ela chega no equilíbrio, quer dizer que aquela situação ali é o estado de maior estabilidade que aquela reação tem. Tá? Então, se não tiver um fator externo, ela vai permanecer daquela maneira ali em equilíbrio, tá bom? Então, vamos lá, De acordo com os conceitos de vocês sobre equilíbrio químico, tá? Então, partes importantes do equilíbrio de vocês. Então, quando o equilíbrio é atingido, então as reações elas ocorrem até atingir seu equilíbrio. Quando o equilíbrio ele é atingido, primeira coisa que a gente nota, as concentrações de todas, as substâncias que estão ali dentro do equilíbrio permanecem constantes. Então, os reagentes ficam constantes e a concentração dos produtos também permanece constante. Por quê? Porque a velocidade da reação direta dos reagentes com os produtos
é igual à velocidade da reação inversa, né, dos produtos para os reagentes. Então, né, por causa dessa velocidade, então se eu produzo, formo um produto. Se eu diminuo, então, né, se eu diminuo a quantidade de reagente aqui, vou produzir lá e não voltar a ser reagente. Entendeu? Então, por isso a gente fala que o equilíbrio é dinâmico, as reações continuam ocorrendo, só que como a velocidade direta é igual à inversa, a gente não percebe mudanças macroscópicas. A gente verifica que as concentrações permanecem constantes. Se diminui de cá, aumenta de cá para aumentar aqui, daqui de novo. Se diminui de cá, reage cá para aumentar de cá de novo. Tá? Então, as reações em equilíbrio, as velocidades, as reações em equilíbrio são iguais, tanto na velocidade, né, direta, na velocidade reversa, tá? E as concentrações permanecem constantes. Às vezes vou ter mais reagente do que produz, mas aquilo lá não se altera mais, né? A não ser que tenha um fator externo para alterar aquela situação em equilíbrio, tá? Então, olha lá, ó, as características que identificam o equilíbrio. As reações direta e inversa ocorrem simultaneamente, então não é que parou de reagir, não. Ele é dinâmico, né? Ocorre de cá e de cá, de cá e de cá ao mesmo tempo. Por isso, só que macroscopicamente eu não consigo observar a diferença. Microscopicamente eu estou vendo que aquela reação ela continua ocorrendo, tá? A velocidade da reação direta é igual à da reversa, né? As concentrações de reagentes e produtos permanecem constantes, tá? E o equilíbrio mesmo eu só consigo verificar em sistema fechado. Por quê? Porque às vezes, né, se a gente tiver um produto que seja na forma de gás, ele pode escapar. Então, por isso que eu falo, mas aqui diminuiu a quantidade de produto se eu tenho. Então, se o recipiente estiver aberto, esse gás vai escapar mesmo, tá? Então, a gente fala que o equilíbrio, uma situação em equilíbrio, ela só ocorre, né? Só dá para eu verificar que uma reação está em equilíbrio em ambientes fechados, porque aí eu vou ver que os produtos, as concentrações não diminuem nem aumentam, elas ficam constantes. Eu sei que a minha reação chegou ao equilíbrio, tá? Então vamos lá, né? Análises gráficas do equilíbrio. Então, igual nós falamos, ó, como que eu sei? Então tem duas velocidades, né? A velocidade versus o tempo. A velocidade dos reagentes, ó, por que acontece? Estão no máximo, à medida que vai aumentando, vai produzindo o produto, elas vão diminuindo as colisões, porque eu vou diminuindo a quantidade de reagentes que eu estou formando produtos, né? Os átomos estão se rearranjando para formar novos produtos. E a reação inversa, a velocidade estava zero e ela, à medida que vai formando o produto, ela vai aumentando até atingir o equilíbrio, até elas se igualarem, ok? Né? A concentração, então, importantíssimo, né? Então, como que eu sei que essa situação ficou em equilíbrio? Quando os reagentes, então, lembrar, reagentes, né? Para um gráfico que vai demonstrar o equilíbrio. Reagente, ele sempre, né, inicia de cima e vai sendo consumido, diminuindo a sua concentração. Os produtos sempre iniciam do zero, porque no início não tem produto nenhum, depois a medida vai passando o tempo, vai aumentando até ficar constante. Então, aqui na onde ficou constante, onde a gente tem um patamar retinho, é onde eu tenho a minha situação em equilíbrio. Aquelas concentrações ali são as concentrações que não vão mudar, são elas que eu vou usar para, né, daqui a pouquinho a gente relembrar como que a gente vai achar a constante de equilíbrio, tá? Só que daqui, ó, né, eu tenho 3 situações em que estão em equilíbrio. Por que eu sei que está em equilíbrio? Porque observando o gráfico, tem uma parte que está tudo retinho, não se altera mais os patamares ali das curvas. Então eu sei que elas estão em equilíbrio. Só que dá para eu entender se eu tenho uma situação em equilíbrio que eu tenho mais reagente do que produto, né? Que é na primeira situação aqui, ó. Né, eu tenho lá o N2O4 se decompondo em 2 moléculas de NO2. Só que na primeira situação, ó, eu vou ter as situações de equilíbrio, produto e reagente, só que eu vou ter maior quantidade de quê? Do reagente. Na segunda situação, olha o que aconteceu. O reagente foi bem consumido e produzi bastante, né? Formei bastante quantidade de produtos. Nessa segunda situação, ó,
O que acontece aqui? Eu vou ter maior concentração de produto que reagente, embora sejam constantes, mas se eu for comparar a concentração de um com o outro, a do produto vai ser maior. E essa que a gente fala que é o equilíbrio propriamente dito, né? A situação realmente, né, em equilíbrio, porque além das concentrações ser constantes, elas vão ser iguais, elas se igualam, né? Eu tenho a mesma quantidade de reagente com a mesma quantidade de produto, certo? Né? Então, né, turma, eu quero, então vocês vão observar aí, né, na apostila de vocês também, vocês não precisam de estar fazendo o resumo para mim. Quem quiser fazer no caderno, bonitinho, depois tirar foto, mandar, porque fica mais fácil a gente relembrar, né, pode fazer. Quem preferir fazer na apostila, grifar a apostila, né? Acrescentar alguma coisa aí que a gente acrescentou, inclusive esse gráfico aqui na apostila de vocês não tem, né? Das situações que eu tenho. 3 situações em equilíbrio, né? Uma que eu tenho maior quantidade de reagente que produto, outra que eu tenho maior quantidade de produto que reagente e outra que eu tenho as duas quantidades iguais, tá? Então eu quero que vocês coloquem esse gráfico aí, acrescentem aí pra mim, né? Destacando o que está acontecendo em cada um dos gráficos na apostila de vocês e grifem para mim as partes mais importantes, tá? Lembrando que toda situação reversível ela caminha espontaneamente para o equilíbrio. Eu deixo os reagentes ali para reagir e espero um tempo, que depois desse tempo, que tem que ter um tempo, né, para ter o início, a parte vai reagir, depois o que vai ficar em equilíbrio, tá? Aí depois nós vamos medir essas concentrações e se elas permanecerem constantes, é onde a gente tem a situação em equilíbrio. E vocês vão fazer para mim a página 101, 102, né, que a 103 é só exercício resolvido, tá? Façam para mim a página 101 e 102, que na próxima aula estaremos, né, na próxima videoconferência estaremos corrigindo essa parte do equilíbrio, tá ok? Bons estudos, até a próxima!